Muito bem, boa noite, graça e paz. Que maravilha, já estou mais contente, a mim já chegou. Estava aí a perguntar pela mim, afinal a mim já chegou, graças a Deus. Amém, meus amados. Vamos seguindo adiante com a graça do Senhor, estudando-nos o livro dos Salmos, não é? O livro mais lido e também o menos entendido, não é? Tantas vezes que nós o lemos, o desfolhamos, não é? E por estarmos tão habituados a ler os Salmos, a citar os Salmos, não é? Às vezes deixamos passar mais facilmente, não é? Os seus ensinamentos. Há bocado, quando o Dani, na abertura do nosso culto, ele foi ler o Salmo 46, é um salmo bem conhecido nosso, não é? Provavelmente, quer dizer, quase de certeza absoluta, quando nós chegarmos lá, se o Senhor nos der a graça, e nós nos debruçarmos a estudá-lo mais profundamente, nós vamos ficar apercebidos que tantas vezes o lemos, tantas vezes o citamos, pelo menos parte dele, não é? E nós vamos ver, uau, tanta coisa que ainda havia aqui, e depois não esgotamos com isso, não é? Longe de nós acharmos que nós agora esgotamos, porque esta palavra é inesgotável, não dá. Sempre que nós... É uma fonte de água viva, não é? É uma nascente, não dá para... Não é? Sempre que nós vamos lá beber, há sempre água fresca para saciar as nossas almas. Amém, meus amados? Bom, 50, não é? 50 versículos. Vamos lá então lê-los. Está bem? Vitória e domínio. Repara, quem tem uma Bíblia assim parecida com a minha, que é uma Bíblia como deve ser, tem aí segundo livro de Samuel 22, 1. Por que será? Por que será? O livro de Samuel é um livro quê? É um livro histórico, não é? Conta a história, está a narrar, não é? Então, talvez este salmo é mais do que uma música, do que uma, não é? Porque este salmo está praticamente lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, de 1 a 51, ele está quase igualzinho ao que nós temos aqui no livro de Salmos. Amém? Então é como se Davi estivesse a fazer uma retrospectiva da sua vida até aquele momento, não é? E esse é o Salmo número 17. O maior salmo do primeiro livro, que é o que nós estamos a estudar. O livro de Salmos divide-se em 5, não é? O primeiro livro vai do quê? Do 1 ao 41, não é? E destes 41 salmos, este é o maior. Bom, vamos lê-lo então. Salmo número 18, não é isso? Eu disse 17 há bocado. E vocês não disseram nada? Vocês até percebem quando eu não digo a coisa certa. Como um pastor com uma igreja destas, como é que não pode estar satisfeito? Não é? Até quando ele se engana, vocês percebem, quanto mais quando ele acerta, que é raro. Vamos ler então, meus amados, com toda a reverência que a palavra do Senhor nos merece. Diz-nos assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele
se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto, em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus era o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso refolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas humilhas os olhos altivos, tu os abates. O povo humilde, mas os olhos altivos, tu os abates. Peço desculpa. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus pés o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, os que me odiaram, e eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento. Lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Viva o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu, povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltas acima dos meus adversários e me livraste do homem violento.
Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade, para sempre. Amém. Amém. Vamos só orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, reconhecemos todos e principalmente eu, que nada posso fazer por mim mesmo. Sem a tua graça, Senhor, até as palavras que eu possa dizer de forma mais correta e as palavras mais corretas serão vazias. Submeto agora a minha mente à tua verdade. Governa, Senhor, a minha língua, a minha boca pelo teu Espírito. E usa-me, Senhor. Tu sabes que eu sou frágil. Para que a tua palavra seja exposta com fidelidade, com clareza e poder. A tua palavra abençoa o teu povo. Livra-me do desejo de agradar a homens. Livra-me do medo do julgamento das pessoas. Mas acima de tudo, Senhor, livra-me de qualquer confiança na minha capacidade. Senhor, que esta noite, mais uma vez, Cristo seja visto. Que o teu povo, a tua igreja, possa ser edificada. E que a glória retorne somente a ti. Nós oramos tudo isto no nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, meus amados. Este é um salmo. Podem ficar sentados, desculpem. Este é um salmo, como nós já dissemos, de Davi, no qual ele está a fazer uma retrospectiva de vários livramentos que o Senhor o livrou. Ele engrandece a Deus neste salmo pelos feitos do Senhor de uma maneira incrível, os feitos gloriosos. E ele declara aqui o seu amor intenso a Deus, né? O salmo começa, como muitos salmos de Davi, com louvor, um cântico que mistura louvor e testemunho, não é? Como nós vimos. Spurgeon vai dizer que este salmo é a canção de um coração grato e impressionado, não é? Quando faz uma retrospectiva da vida até ali, e Davi faz isso e ele fica maravilhado com a graça, o favor, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Alguns estudiosos dizem que este salmo marca o período, primeira fase do reinado de Davi, quando o seu poder estava lá no alto, não é? Vamos ver mais ou menos, segundo o livro de Samuel 8:14, nós podemos nos aperceber disso. Antes de o seu pecado ter deixado marcas sobre a sua vida e sobre o seu reinado. Bom, dos versículos 1 a 3 nós vimos uma declaração de amor a Deus. É interessante nós percebermos uma coisa que eu gostava de desde já deixar com os irmãos. O versículo 1 diz: Eu te amo, ó Deus, força minha. É uma declaração de amor. Vemos que este salmo começa com uma declaração, umas palavras de afeto, não é? Para com Deus, não com uma necessidade. E é isso, meus amados. A verdadeira fé é uma fé sólida, meus amados, deve começar por aí, pelo amor. Amém? Pela relação, pelo afeto. Amém? O salmo não começa com eu preciso, mas começa com eu amo. Amém, meus amados? Eu acho que isto é de bênção para nós. É de bênção para nós. Amém? É interessante que o salmo começa com o objeto de amor de Davi. Quem era? Deus, não é? Davi não declara amor à natureza, à humanidade, nem a si mesmo, ao mundo.
E também, ele não está a declarar aqui o amor às dádivas, às bênçãos de Deus, não é? O seu amor está centrado, está focado na pessoa de Deus. Esta palavra que Davi usa aqui para declarar o seu amor a Deus é Rashan. Ela revela a medida máxima do seu amor. Vocês entendem? Bem, eu amo um prato de feijoada. Eu gosto muito de feijoada. Vocês percebem? Mas esse não é a minha maior expressão de amor. Vocês entendem? Tu conseguem entender? Não é? Eu amo o que faço. Pronto. Ou eu amo pregar. Vocês percebem? Mas isso não é o que eu mais amo, não é? Vocês entendem? Esta expressão de amor aqui de Davi, ou seja, esta palavra é a expressão máxima. Quando nós lemos lá em Isaías 49:15, que pode, não é? Uma mãe que amamenta o filho não pode esquecer, não é? O filho que amamenta, esse amor ao máximo, não é? Vocês entendem? A palavra é a mesma. No Salmo 103:13, de um pai por seu filho, não é? Como um pai ama o filho, esse amor, não é? Como o Senhor pelo seu povo em Oséias 1:7 ou Deuteronômio 13:7, a palavra é a mesma, não é? Davi está a dizer, reparem, ele diz: eu te amo, ó Deus, força da minha, bom, tudo, não é? Tudo, tu és tudo, não é? Eu te amo ao máximo. Os irmãos entendem? Ele não tem maior amor por qualquer outra coisa. E isso está nesta palavra de amor. Vocês entendem? É algo maior do que uma admiração, de uma apreciação. É como se fosse um derramar, vocês entendem? Consciente e impagável de um profundo sentimento que brota de dentro do coração de Davi em relação a Deus. Esta palavra é muito intensa, é muito poderosa, vocês entendem? Eu te amo, ó Deus. Quantas vezes nós ouvimos isso? E se calhar algumas vezes nós dizemos: eu te amo, Senhor. Às vezes cantamos: eu te amo, não é? E isso não está lá, não estamos lá a colocar tudo. Vocês entendem? Não é o caso de Davi aqui, não é? Esta palavra que aqui é usada é uma palavra muito forte, não é? E precisamos realçar isso. Amém, meus amados? Onde não há amor, há só uma religião, vocês entendem? Há só uma religiosidade e há expressões para ver se a coisa funciona. Os irmãos entendem? Não há vida espiritual, não é? Onde há vida, aí há amor, não é? Nós vimos como a expressão exata, Davi era um tipo de Cristo, não é? Tipificava Cristo, vocês entendem? Então, nós vamos ver aqui que Cristo é o Filho que ama o Pai perfeitamente. Vocês entendem? Nós podemos ver algumas expressões. João 14, desculpem. João, capítulo 14. Reparem o que Jesus vai dizer. João 14:31. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Amém? Vocês entendem? É isso. Um pouco atrás, capítulo 8 de João. Como é que podemos perceber, como é que se pode perceber que eu amo, não é? Que eu amo a Deus. Reparem o que Jesus vai dizer. Capítulo 8, versículo, deixem-me ver, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo e não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe
Amém? Amém? Lembram-se de dizer, se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Percebem o peso? É mais do que palavras. É vida. Não é? Não dá para dizer eu amo e depois eu não obedeço. Eu amo e eu não guardo a sua palavra. Eu amo. Ou seja, conseguimos entender isso, meus amados? Amém? Será que estou a ser claro? Quando nós vimos isto, eu não sei o que é contra vocês, mas eu muitas vezes não me encaixo aqui. Tu encaixas aqui? Com este amor? Não é? Muitas vezes nós não nos encaixamos aqui. Nós não somos isso. É por isso, meus amados, que nós não somos aceitos por Deus, nem ouvidos por Deus, nem temos comunhão com Deus por causa do nosso amor. Nós podemos ter a nossa relação com Deus, e graças a Deus temos, por causa do Filho que o amou desta maneira. Amém, meus amados? Amém. Eu não estou a dizer que nós não amamos, nós amamos. E eu acho que cada vez nós amamos mais, porque quanto mais o conhecemos, mais nós o amamos. Mas este amor, com esta intensidade, meus amados, amém? Ele é a força da minha... Não é? Como é que diz? Eu te amo, ó Senhor, força da minha... Se Ele é a força da minha vida, então como é que eu não vou fazer, não é? O que Ele diz? Amém? Amém, meus amados? Bem, vamos avançar. Versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Davi faz aqui uma confissão de fé incrível. É como, vocês percebem, ele começa... Não sei se isso aqui acontece com vocês às vezes. Quando estamos a louvar a Deus, quando estamos a orar, quando estamos a adorar a Deus, a gente começam a sair, não é? Umas atrás das outras, não é? Num louvor e numa adoração ao Senhor, não é? Começa a sair, e Davi é como se estivesse a jorrar, não é? Aqui uma série de expressões e de metáforas interessantes. Minha rocha, minha cidadela, meu libertador, meu rochedo, meu escudo, força da minha salvação, o meu baluarte. Uau! Não é? Com isto tudo, o que é que Davi está a fazer? Está a descrever Deus e quem é Deus na sua vida. Na sua vida. Deus é a sua rocha, a sua cidadela, o seu libertador, o seu refúgio, o escudo, a sua força, o seu baluarte. Tudo isto apontava para esse Deus grandioso que tinha sido com Davi, que o tinha livrado de tanta situação, de tantos ataques, não é? Dos inimigos. Amém? O que é que isto nos revela, meus amados? O que falta a alguns de nós hoje em dia. Sabem o quê? Davi tinha experiência com Deus. Amém? Só pode dizer isto e ter este fluir quem tem, não é? É ou não é? Quem tem experiência. Quem tem uma relação. Quem tem experiências com Deus. Vocês entendem? Quem vive com Deus. Davi não está a contar o que ele leu num livro. Davi não está a falar... Não é? Ele começa a jorrar porque Deus tem sido na vida dele tudo isto que ele está ali a descrever. Vocês entendem? Não foi o que ele decorou num catecismo. Vocês entendem? Nada contra, ok? Por favor, não interpretem mal. Não, mas é uma vivência. É uma experiência. Não é? Amém, meus amados? Não é retórica. É vida. É experiência vivida. Tem experiências com Deus?
Podes contar das tuas experiências. Com Deus, tu podes contar das tuas experiências. Pastor, sabe lá esta situação, a outra, e a outra, e a outra, e Deus isto, e Deus aquilo. É isso, é disso. É disso que Davi está a falar. Amém, meus amados? É verdade que é Cristo que é a nossa verdadeira rocha, que o apóstolo Paulo fala-nos disso. Tudo o que nós vemos aqui que Davi encontra em Deus, o Novo Testamento vai pegar em tudo isto e vai focar em quem? Em Cristo. Cristo poderia dizer tudo isto. É por isso que nós somos salvos. E somos colocados aonde? Em Cristo. Amém, meus amados? Versículo 3. Invoco o Senhor, não é? Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Não é? Davi tinha uma fé que ele tinha convicção sobre o que iria acontecer, não é? Eu dirijo-me a Deus, eu invoco o Senhor e eu serei salvo. Amém? Amém? Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso baseados em nós. Como é que nós podemos fazer isso? Em Cristo, não é? Ele é aquele que intercede por nós. Em Hebreus 5:7, nós podemos ver isso. Talvez podemos ler Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Amém? Cristo será sempre o melhor mediador para uma oração eficaz. Amém? É fazer em Cristo. Não é pôr lá, usar o nome de Jesus no fim. Funciona, não. É termos Cristo como nosso mediador. Perfeitamente conscientes que em nós mesmos nós não chegamos lá, nós não podemos, mas também podemos ter, pelo contrário, confiança absoluta no nosso Salvador, no nosso mediador, que é o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Amém? E nós sabemos que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ao Pai, não é? Ele diz que para que a vossa alegria, não é? Pedireis o que quiserdes ao Pai, para que a vossa alegria seja completa. Amém? É em Cristo que nós temos isso. Um pouco mais à frente, no capítulo 7 de Hebreus, versículos 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém, meus amados? Amém? Louvado seja Deus. Romanos, o apóstolo Paulo, em Romanos. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo, sei lá, podíamos ler do 31 e por aí fora, mas... Que diremos, pois, 8:31, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem andará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por... Amém. Amém. Que segurança, amados. Que coisa maravilhosa. Amém? Que coisa maravilhosa. Davi dizia, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo pelos meus inimigos. Amém, meus amados? Uma oração com confiança. E nós podemos ter essa oração com confiança. Porquê que nós podemos ter? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Porque Ele
vive para interceder por nós. O que é que mostra aqui Davi? O que é que mostra este? Como nós já vimos noutros salmos antes, isto mostra que Davi conhecia a Deus. Amém, meus amados? E para nós irmos ao Senhor com confiança, com fé, não é? E fé não é crer simplesmente, fé é confiar. E irmos ao Senhor com fé, com confiança, meus amados, nós precisamos conhecê-lo. Por causa disto, eu peguei nestes versículos e trouxe para vocês ouvirem, porque é isto, meus amados irmãos. Nós podemos conhecer o Senhor através da sua palavra. Não é uma aventura, não é um salto no escuro. Não, irmão, é confiança. E nós só podemos confiar porque conhecemos. Então nós conhecemos que o Senhor Jesus é tudo isto. E é tudo isto por nós, para que as nossas orações possam ser respondidas, meus amados irmãos. Amém? Nós podemos confiar nisso. Nós podemos saber que nós seremos sempre salvos. A nossa salvação não se perde. E o Senhor estará sempre ao nosso lado. Amém? Isso mostra que o conhecimento que ele tinha em Deus era o alicerce, era a base, amém? Da sua confiança, da sua fé. O que é a base da tua fé? É o que tu conheces de Deus? É o que tu... O que é a base? Onde é que se firma? Qual é a tua fé? É desse conhecimento. É por isso que, graças a Deus, nós estamos aqui outra vez, não é? Mais uma terça-feira, aqui estamos nós. Outros dizem que gente doida. Ao domingo, todas as terças, não falham uma. É uma boa loucura, meus amados. É uma boa loucura. Porque nós queremos prosseguir em conhecê-lo. Não porque nós somos melhores, que seja quem for, é porque o Senhor tem sido gracioso connosco e tem colocado em nós este querer. Tão bom, tão bom, tão bom. Amém? Bom, dos versículos 4 ao 6, nós encontramos aqui uma oração urgente no meio dos perigos. Davi passa a descrever com alguma imaginação os perigos que o encurralavam e as armadilhas dos inimigos que o cercavam. E ele vai refletir também um pouco acerca do passado e do perigo incrível que o Senhor o libertou. Duas coisas aqui chamam a nossa atenção. Em primeiro lugar, as armas perigosas que são usadas contra ele. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Vocês já viram naqueles filmes quando há guerras, não é? E o inimigo coloca minas no terreno, não é? E quem vai passar por ali, aquilo é perigoso andar ali, não é? Porque aquilo, qualquer coisa, Davi parece que estava aí a andar num terreno desses, minado, não é? De todo lado surgiam situações, não é? Laços de morte, torrentes de iniquidade, cadeias infernais, não é? Foram os estratagemas usados pelos inimigos de Davi, não é? É como se ele vivesse cercado de animais ferozes, querendo caçá-lo. Era como se os seus inimigos tivessem armado redes, esquemas para apanhá-lo. Spurgeon vai dizer que de todos os lados os cães do inferno latiram furiosamente. Um cordão de demónios cercou este homem de Deus. De todo o lado. Ele estava fechado. Vocês entendem? Estava cercado completamente. Não é? Ele não havia maneira dele sair, a não ser que fosse o Senhor a intervir. Mas é interessante que Davi vai pedir socorro a quem realmente o pode ajudar. Meus amados, nas Escrituras nós não encontramos que nós devemos ignorar os perigos. Devemos fazer-nos fortes dos perigos. Devemos fingir que conseguimos ultrapassar as circunstâncias. A Bíblia não ensina isso.
A Bíblia ensina que nós devemos ser completamente honestos, sinceros, reais, absolutamente verdadeiros quanto ao que nós estamos a passar e aos perigos que estão diante de nós e ao que nós estamos a sentir. Amém? Então aquela pessoa, isso é nada. Isso... Não, irmão, é perigoso. Estou a sentir medo. Estou a sentir medo. Estou a não saber lidar. Estou a não saber lidar. Amém? A Bíblia não nos ensina a fingir. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Amém? Aliás, a Bíblia diz que é legítimo, às vezes, o quê? O nosso desespero dentro de certas circunstâncias. Amigos, eu estavas a falar de fé, devemos confiar. Sim, mas às vezes as coisas são tão intensas. E este é o caso de Davi. Amém? Amém, meus amados? Domingos, como é que... Porquê é que estás a dizer isso? Com quem é que tu aprendeste isso? Com quem é que vocês acham? Respondam lá. Com quem? Não estou a perceber nada. Claro, com Jesus. Ele passou por perigos de morte ou não? Ele não só passou por perigos de morte, ele passou pela... É ou não é? Passou ou não passou? E como é que ele fez? Não é nada. Não é? Foi assim que Jesus fez. Sou espiritual, o meu pai. Eu amo o pai. Foi? Como é que ele fez? Ele clamou ou não clamou? Se é possível. Ele não ignorou o perigo. Ele não ignorou o que ele estava a enfrentar. Ignorou, meus amados. Então não ignores. Não é? Mas às vezes, não é? O nosso evangeliquez, não é? Parece que nós temos... Jesus ignorou isso? Ignorou, não? Ignorou. Mateus 26. Meus amados, a Bíblia não é um livro incrível? É ou não é? Jesus não é... Bom, nem há adjetivos para dizer o que Jesus é, para não? Até aí vai contar situações em que Jesus... Vocês já viram algum livro que conta acerca das fraquezas dos seus heróis? Não, está aquilo... Não, vocês entendem? Conseguimos entender? Por que será? Nós vamos ler o versículo e vocês vão achar mais profundo, perceber a profundidade da coisa. Por que será, não é? Porque será que a Bíblia tem as fraquezas de Davi, não é? As fraquezas de José, não é? Os momentos de... Não é? Porquê é que tem os momentos de medo, de luto? Ou seja, porquê é que a Bíblia terá isso, não é? Podia só ser assim, tipo uma biografia fantástica de uma pessoa incrível. Não era, não é? Porquê é que conta isso? Não é? Eu não sei se isso responde a tudo, mas a mim ajuda-me, porque às vezes quando eu estou com isso, eu percebo, olha, não sou só eu. Afinal, isto, não é? Há mais que passam por isso, não é? Não já viram? Porque às vezes a gente ouve histórias, parece que aqueles que fazem isto, que conseguem aquilo, que vencem aqui, que vencem lá, parece que não passam por onde está tudo bem, não é? É assim tipo pastor, o pastor nunca tem problemas. É ou não é? Não é essa a ideia que vocês têm do pastor, não é? O pastor, aquilo é o pastor, então aquilo é, né? Ele vive aí a 10 centímetros do chão, né? É espiritual, não é? Aquilo nunca... Porque ele passa tudo... Não. Olha Jesus. Mateus 26. (36) Em seguida, foi quem? Jesus. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro
e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a quê? Jesus! Alegra-te, irmão, não gosto de ouvir o pessoal dizer, até alegria, então, é ou não é? Jesus! Começou a entristecer-se e a quê? Angustiar-se. Uau! 38, que era só este versículo. Eu só fui ler os outros, porque eu gosto sempre de ler para trás e para a frente. Assim. Era só o 38 que eu tinha aqui registado para lermos. Então lhes disse, o quê? Ainda por cima foi contar. Foi contar a eles. Que coisa, Jesus. A minha alma está profundamente triste até à morte. Diz lá, moço, em forte. Fiquem aqui comigo. Fiquem aqui e vigiem comigo. Que diferença que Jesus faz de algumas super estrelas das igrejas que nós vimos por aí fora, meus amados. Faz tanta diferença, não faz? O que é que ele faz? Ele diz, olha, estou a sentir uma tristeza. Ele traz com ele. Leva os discípulos, depois traz ainda aqueles mais próximos. Não é? Mais próximos, numa relação mais próxima, mais íntima. E ele diz, bem, está terrível. Estou assim, uma tristeza mesmo até à morte. Estou mesmo boa. Entendeu? Ele diz, olha, não, mas não tem problema, não, vou aqui, vou orar. Diz, será que vocês percebem? Porque, meus amados, eu acho que tu já sabes isso, mas nós precisamos lembrar isso muitas vezes. Nós precisamos de Deus, sim, sempre de Deus, mas nós precisamos de pessoas. Esta caminhada não se faz sozinho. Já percebeste isso? Já percebeste isso, irmão? Não se faz sozinho. Não faz. Está difícil. Está complicado. Não escondas. Não finjas, está tudo bem. O Senhor dá. Sim, o Senhor vai. Mas estes tempos são tempos que nós não temos que disfarçar a coisa. São tempos de nós irmos a Deus. Sim, a Deus, claro. Mas Jesus, como é que ele fez? Como é que Jesus nos ensinou a fazer? Não é? Ou vocês acham que ele é só exemplo noutras coisas? Aqui ele não é exemplo? Se ele fez assim, é porque é assim que se faz. Não percebi. Jesus com Deus, não é? Há um momento aqui com uma tristeza, que não vou dizer a ninguém, não vou falar com ninguém, tenho que parecer forte. Não, mano, não. Não. E deixa-me dizer outra vez, não. 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 Não finjas que está tudo bem quando está tudo mal. Não finjas que está tudo a correr sobre rodas quando tu estás cercado de todo lado e não estás a conseguir mexer-te, respirar. Se Jesus diz, estou a sentir uma angústia, morte. Uma tristeza, uma coisa. Não é? Tu achas que... Deixa-me agora conjecturar aqui acima. Tu achas que o diabo ajudou a dizer isto? Não, vai lá, mostra. Não, como é que o diabo diz a ti e a mim? Mostra-te forte. Tu agora vais mostrar, tu agora... tu mostra. Meus amados, o que é que Jesus faz? Pega nos discípulos. Estava a chegar a hora, não é? Para quê? Para fazer a vontade do Pai. Mas está difícil, está duro, está complicado. Mas vamos, bora. Vamos com quem? Com os discípulos. E depois mais 3. Ele traz mais 3, assim, daqueles, não é? Daqueles mesmo mais próximos. É normal na igreja nós termos alguém mais próximo. Nós amamos-nos todos, mas há pessoal mais próximo. Os mais próximos vêm a ele e dizem, olha, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Doloroso mesmo. Uma angústia de morte, uma tristeza. Mas não tem problema. Eu vou... Não. Fiquem. Fiquei aqui. Fiquem comigo.
Digam-me lá que naqueles momentos difíceis, complicados, não sabe bem um abraço, não sabe bem que temos ali gente que bem. Aqueles discípulos não foram, estavam com ele para ajudar e para que tudo corresse suave. Não, é só termos gente por perto. Às vezes só para nos ouvir, para abraçar, para chorar connosco. Para nós sentirmos, não é? Aquele... Não sei se me estou a conseguir fazer entender. Amém, meus amados? Aleluia. Isto para mim é muito abençoador. É muito libertador. É muito bom. Amém, meus amados? Amém. Amém. Nós não temos que parecer fortes, super-homens, super-mulheres. Até porque isto não existe. Isto é histórias de banda desenhada. Não há ninguém que está sempre lá em cima. E às vezes as coisas são complicadas. Porque às vezes Deus leva-nos até aí. Para nos moldar. Este salmo mostra-nos como é que Deus trabalhou com Davi para formar este homem de Deus. Este homem segundo o coração de Deus. Como é que Deus usou... Vocês acham que os inimigos apareceram ali e todas estas dificuldades, acham que aquilo foi pronto? Ok, está bem, então aconteceu. Não, meus amados. O que vai à tua vida, o que vem à minha vida, é Deus trabalhando, Deus moldando a nossa vida para nos fazer mais parecidos com Jesus. Bom, então como é que a gente faz? Vamos embora lá. É isso, Senhor. Então às vezes a coisa é tão grave, tão pesada. Não precisamos ficar a fingir que está tudo bem quando está tudo mal. Também não precisamos andar a contar às 7 está tudo bem. Não. Mas como eu vos tenho dito e pela graça do Senhor vos tenho ensinado, arranja gente, um irmão, uma irmã, 2, que possam estar contigo. Porque às vezes há momentos na vida que nós não conseguimos fazer sozinhos. E quando nós nos armamos, vai dar ainda pior. Porque Deus está nisso. Deus está nisso. Amém, meus amados? Deus está nisso, meus amados. Amém? Às vezes, irmãos, não é chegarmos e dizermos, Senhor, livra-me disto. Não. Às vezes é percebermos que isso faz parte do quê? Do propósito. Às vezes é só estar com gente, olha. Não é aquela oração, vai, e amanhã já está tudo... Não. Não é? Se nós estamos a ser trabalhados, não é para acabar amanhã. É para acabar quando Deus entender que é para acabar. Mas nesse percurso, nesse trabalho que Deus está a fazer em nós, às vezes aquilo é doloroso, aquilo custa. Precisamos de gente, de braços que nos amparem, não é? Que suportem, que a gente aquilo vai acabando connosco. E aquilo é para acabar connosco. Mas não é para nós desaparecermos, é para nós sermos novas pessoas. Não é para nos destruir, é para nos restaurar. É para nos moldar. Alguém entende o que eu estou a dizer? Amém? Repara em João capítulo 12, versículo 27. Palavras de Jesus outra vez. Não sei se vocês já tinham lido estas palavras de Jesus. Está vermelho aí na tua Bíblia. Olha, boa. Uma Bíblia vermelha e as palavras de Jesus, não é? Boa. O que é que diz o 27? Agora. Está angustiada a minha alma. E o que é que eu direi? Pai, salva-me desta hora? É isso que eu vou dizer? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Manos, quando está difícil, quando estamos cercados por todos os lados, quando não há saída, vocês entendem? E nós dizemos, Senhor, vou dizer o quê? Livra-me disto. Não é? O que é que Tiago ensina? Meus amados irmãos, considerem, razão de grande alegria pelo facto de passarem por várias provações. Grande alegria por passar por provações. Se me der alegria, a gente... Não! É que nós sabemos que estamos a ser trabalhados. Jesus vai dizer, vou fazer o quê?
A minha alma está angustiada, está difícil, vou fazer o quê? Livra-me desta hora. Como é que eu vou fazer isso? Não posso. Se foi precisamente para esta hora, Mas, irmão, há pessoal que... Irmão, eu não sei. Deixa-me ver se eu consigo... Meus amados, o nosso coração é muito complicado. Muita não existe, não é? É muito, desculpem. Muito complicado. Meus amados, deixem-me usar o exemplo do Mateus, que é uma criança que está ali comigo e às vezes estão a acontecer coisas e eu estou a ver coisas. Meus amados, não é preciso dizer ao Mateus para comer a gelatina ao fim da refeição. Não é? Ele até pede ajuda para rapar o resto que fica lá. Ele quer rapar aquilo tudo. Ele quer comer aquilo tudo. Não é preciso. Mas para ele comer outras coisas, é preciso firmeza. É preciso dizer, olha, Mateus, se não comes, vais para o médico. Ele detesta, é como eu, ele é assim parecido comigo. Médico ao longe, ele fica logo em... Não é? Mas aquilo é uma luta. Porquê, meus amados? Porquê? Porque o nosso coração ama o que é agradável para nós. E o que é preciso acontecer ao nosso coração, aos nossos gostos, ao que nós gostamos, ao que nós apreciamos? O que é que precisa de acontecer? O que é que temos que fazer com o Mateus? Ensinar que não é só o que ele gosta que ele precisa. E é um tormento para o Mateus comer as outras coisas. É um tormento. Gostava só que vocês vissem. Mas o que é que nós temos que fazer? É isso que Deus faz com o teu coração, amigo. Nós temos aquela ideia pré-concebida, não sei se vocês têm, mas às vezes eu acho que temos um pouco todos isso, que aquilo que nós gostamos, uau, isso é de Deus, uau, fantástico. Às vezes estamos tão enganados. Não estou a dizer que Deus só nos dá coisas, não é isso que eu estou a dizer, mas às vezes estamos tão enganados, mas tão enganados, porque o nosso coração trai-nos. Aquilo que nos satisfaz, aquilo que a gente gosta, aquilo que nós somos inclinados, para onde nós queremos ir, aquilo que nos dá prazer. Vocês entendem? E a gente acha que isso é tudo uau, fantástico. O resto não, a gente foge daí. É por isso que quando Deus trata connosco, né? Com o quê? Com provações, com isto, livra-me desta hora. Mas Tiago diz, deixem o quê? Que o quê? Que o trabalho de Deus termine, tenha ação completa. Faça, não é? Temos que ir lá ajudar a livrar. Não tem que ir lá livrar. Está tudo. Está tudo. Vamos chorar os dois. Vamos chorar todos. Chorar como quem chora. Bora, a gente chora todos. Mas deixa Deus fazer. Porque o meu coração precisa perceber que não pode comer só a gelatina. Não pode comer só o doce. Também não posso contradizer, também não tenho que beber sopa verde. Bem, mas tem que comer uma sopa qualquer. Irmãos, entendem? Irmãos, estão a perceber o que estamos a falar? Estamos a perceber o que é que Davi nos está a ensinar neste salmo. Os irmãos entendem, meus amados irmãos? Vocês percebem quando eu digo o nosso coração é enganoso? E eu não digo porque eu inventei, digo porque a Bíblia diz. Porque a gente é fácil querer essas coisas que a gente gosta. Não é? Eu às vezes ponho-me a olhar e digo, mas ele não aprendeu aquilo com ninguém. Ele não aprendeu a gostar de gelatina. Isso ele gosta. Agora, se nós queremos que ele seja um menino saudável, nós temos que ensinar aquele coração a gostar do que ele não gosta. Porquê? Porque queremos mal. Não! Porque é isso, porque é assim. Quando Deus trata contigo, quando Deus trata comigo, e eu não gosto, tu gostas de passar por problemas, tu gostas de estar cercado. Davi gostava disto, gostava, mano. Não, ninguém gosta. O próprio Jesus diz, bom, minha alma está angustiada. Mas o que é que eu vou dizer? Salva-me desta hora. Não posso. Porquê? Porque ele conhecia o Pai, ele amava o Pai, ele queria fazer a vontade do Pai, ele sabia que Deus estava a fazer a sua obra. E ele não estava a fazer por ele, ele estava a fazer por mim, por ti, pelos seus. Amém, meus amados. Não queres só gelatina. Já percebeste que Deus está-te a querer ensinar? Já percebeste isso ou não?
Porque se tu vais comer só gelatina, tu vais ficar diabético e vais ter problemas lá. Não, o problema é que a coisa não acontece no momento, acontece lá adiante. E Deus só está a trabalhar em ti para que lá adiante seja melhor. Amém, meus amados? Amém. Meus queridos. O relógio anda muito rápido. A gente não vai conseguir nunca. Ouçam. Vocês não vão acreditar no que eu acreditei. Sabe o que é que eu acreditei? Que eu ia hoje... Não, eu vou despachar estes 50 versículos hoje à noite. Eu acreditei nisso. Ninguém acredita. Mas eu vinha com a minha pastinha. Digo, bem, hoje eu vou, aquilo vai andar. E vai. Meus amados, pensa só numa coisa. Pensa só numa coisa. Percebe isso? Davi foi poupado, não foi? Foi ou não foi? Foi. Cristo não foi poupado. Para que tu e eu pudéssemos ser redimidos. Amém, meus amados? Para Davi foi uma ameaça. Estes inimigos foi uma ameaça. Para ti e para mim é redenção. Repara o que é que diz em Atos 2:24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque quanto não era possível fosse ele retido por ela. Amém? Mas ele passou por lá. Para que tu e eu não passássemos. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. Repara que o clamor, a oração, parte da impotência. Não foi? Olha o que Davi diz. O que é que Davi diz? Invoca o Senhor digno de ser louvado. Por que é que ele invocou o Senhor? Por causa da sua incapacidade. Ele não tinha capacidade, ele não tinha poder para vencer. Cristo não foi poupado. Estás por aqui? Para que tu e eu, quando nos encontramos na situação de Davi, pudéssemos ser ouvidos. Eu o garanto de nós sermos ouvidos. Amém? Queres maior garantia do que essa? Se ele não poupou o seu filho, que diremos diante de coisas tão magníficas como estas, diz o apóstolo Paulo? Se Deus é por nós, tu ainda duvidas que Deus é por ti? Se Deus é por nós, quem é que vai? O que é que importa quem é contra nós? Isto não quer dizer que vai ter tudo uau. Não, vai. Mas lembra-te, o teu Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não foi poupado. Estás por aqui? Para que tu e eu tivéssemos a plena convicção que nós somos ouvidos. Aleluia. Amém, meus amados? Amém? Louvado seja Deus. Isto nós vamos terminar e depois nós avançamos mais um pouco. É importante nós conhecermos a Deus. Conhecermos o Senhor. Amém? Firmarmos-nos
Amém? Nesta palavra que o revela, que o identifica, que o torna mais real, mais perto. Davi pôde descrever isto, mas tu também podes escrever. Também podes ter a tua vivência com ele. Amém? Vivendo de uma maneira real. Amém? Não religiosa. Como é que eu ia dizer? Não. Como é que se diz fantasia? Diz fantasiosa, não é? Tipo, assim como se. Não. Viver a realidade. Viver os processos. Viver a vida. Não é? Não fingirmos a nossa fé. Não, nem o nosso amor deve ser fingido, nem a nossa fé deve ser fingida. É isto. O Senhor nos trouxe versículos acerca dele próprio, onde ele... Amém. Louvado seja Deus. Eu amo o Senhor. Não é isso? Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu te amo. Não é? Ó Senhor. Força. Amados, como nós temos aprendido, a tendência do nosso coraçãozinho, que é enganoso, sabem qual é? Nós amarmos as coisas que o Senhor nos dá. Nós amarmos a bênção que o Senhor nos dá. Nós amarmos o livramento que o Senhor nos dá. Mas isso é só um religioso. Amarmos o Senhor é o que Ele nos está a ensinar. Amarmos o Senhor é o que Ele nos está a ensinar. É o que nós ensinamos ao Mateus. Não é? Não é? Queres gelatina? Jainha, queres gelatina? Sim, Mateus, tens que comer antes. Está aqui, é comer. Comes? E Deus faz isso. Com o Domingos. Domingos queres gelatina? Ele diz, não. Está aqui isto para comer primeiro. E o meu coração, não é? Vocês imaginam que é uma criança com 3 anos ser obrigada a comer o que não quer comer? Não. Vocês nem imaginam a angústia. Aquilo chora. É uma angústia, é uma dor. Porquê é que nós fazemos isso a uma criança? Era melhor não fazer. Não sofria tanto. Porquê é que fazemos? Não é? Porquê é que nós insistimos que os nossos filhos levantarem-se todos os dias, quer chova, quer faça sol, frio, gelo, escola? Porquê? Não era melhor ficar em casa? Alguns, negligentemente, fiquem em casa. Não vai, hoje está a chover tanto. Coitadinho. Não, hoje não vai. Hã? Porquê é que fazemos? Porquê é que fazemos mesmo o que nos custa, o que nos dói? O que é contrário à nossa natureza? Porquê é que nós fazemos isso? Porque nós percebemos lá. O que é que tu achas que Deus faz contigo? Porquê é que Deus faz? Porquê? Já percebeste, não é? Não é? Mas a gente sabe isto tudo. Ok, a gente até sabe isto. Jesus sabia. Ele disse, mas eu vou pedir o quê? Vou pedir, passe de mim esta hora? Não, Jesus vai... Se foi para isso... Amado, quando o Senhor chamou pelo teu nome e tu vieste, não é para que tu te sintas bem em toda a jornada. É para que Ele te transforme conforme a imagem do seu Filho. Esse é o propósito. Para isso acontecer? É terreno minado por todo lado. A gente mete aqui o pé e bom, não é? Davi era cercado. Para a semana, se o Senhor nos permitir, nós vamos ver como é que Deus depois avança e faz. E Deus faz presente. De uma maneira incrível. Ele vai nos contar a história, não é? Bom, todos os salmos são muito ricos, não é? Mas acho que só isto aqui dá para a gente, não é? Vinha eu na minha loucura
Vinha mesmo, estava aqui, todo, 50. Mas é melhor irmos devagar. É melhor irmos devagar. Amém, meus amados? Deixem-me só orar. Pode ser? Eu acho que só a oração que eu tenho dava para toda a noite. Como é que eu queria falar dos 50? Mas eu vinha convencido, não vos estou a enganar. Mas vamos orar, meus amados. Senhor, nós, ao nos debruçarmos sobre este salmo e tua ajuda e com a luz a raiar nos nossos corações e no nosso entendimento do teu Espírito, nós percebemos que tu és soberano, que tu és eterno. Sim, Senhor, tu és o Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo. Senhor, nós nos chegamos a ti não porque nós te buscássemos primeiro, mas porque tu nos buscaste quando nós ainda nos buscaste, ainda quando nós estávamos perdidos. Queremos bem dizer-te nesta noite mais uma vez, porque sabemos que antes da fundação do mundo já havias determinado glorificar o teu nome, salvando um povo que nada tinha para te oferecer. Senhor, a única coisa que nós tínhamos para te oferecer era o nosso pecado, a nossa miséria, a nossa rebeldia. Senhor, queremos confessar-te nesta noite mais uma vez que se dependesse da nossa vontade, da nossa justiça, da nossa constância, de tudo o que dependesse de nós, estaríamos eternamente perdidos. Mas bendito seja o teu nome, porque a salvação pertence ao Senhor. Nós te louvamos porque tu desceste do alto, estendeste a tua mão poderosa e nos tiraste dessas muitas águas. Senhor, nem forças tínhamos para clamar a ti de uma forma correta. Nem os nossos olhos jamais poderiam enxergar a tua pessoa, a luz verdadeira. Queremos agradecer-te mais uma vez, Paizinho, por Jesus Cristo, teu Filho eterno, o Rei, bem maior do que Davi, aquele que enfrentou as verdadeiras cordas da morte, aquele que foi abandonado para que nós fôssemos aceitos, foi ferido para que nós fôssemos curados, aquele que foi condenado para que nós fôssemos justificados. Reconhecemos, Pai, que toda a justiça que possuímos é uma justiça imputada, não produzida. É recebida, não foi conquistada por nós. Foi dada por graça e jamais merecida pelas nossas obras. Humilha-nos profundamente, Senhor, para que jamais confiemos nas nossas decisões, na nossa obediência perfeita, nas nossas vitórias que temos de vez em quando. Livra-nos disso, para que jamais confiemos nisso. E ensina-me, a mim e aos meus irmãos, a descansarmos, não na força do nosso amor por ti, mas no amor perfeito do teu Filho por ti. Amor que foi obediente até à morte e morte de cruz. Concede-nos a todos e a cada um de nós um coração quebrantado, que tema o teu nome, que se deleite, que tenha prazer na tua verdade, que ama a luz, que odeia as trevas, não por medo do inferno, Senhor, mas por prazer na tua glória. Guarda-nos, Senhor, daquele orgulho espiritual nas nossas vitórias, mas também livra-nos do desespero nas provações.
Senhor, liberta-nos, livra-nos da ilusão que nós conseguimos controlar, seja o que for, fora da tua providência santa. Que a nossa vida inteira, assim como o que estudamos esta noite neste Salmo, Senhor, comece em Ti, seja sustentado por Ti e termine em louvor a Ti. Mas como nós lemos na Tua Palavra, de Ti, por meio de Ti e para Ti, são todas as coisas. Portanto, a Ti seja a glória, agora e eternamente. No nome do Senhor Jesus, oramos nesta noite. Amém, meus amados.